Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para ministrar acerca da Palavra de Deus. Você já se deparou aí com eventos em que se perguntou por que isso acontece? Você já se questionou assim? Já pensou aí por que Deus não faz nada, né? Não está fazendo nada na sua visão? Isso já aconteceu com você? Mas será que é assim mesmo? Será que Deus está aí de braços cruzados, né, vendo tudo o que está acontecendo? Não é assim. Deus ele tem nas mãos, nas suas mãos, o controle da história. Não importa se você não vê ou se você não consegue perceber, Ele tem. Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Então, cabe a mim e a você confiar, esperar. Eu lembrei de uma canção que nós costumávamos cantar. O título da canção é Incomparável, né? Eu conheci na voz da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. E a canção diz assim: Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim. Acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. A canção ela vai dizer de um Deus que é incomparável, num Deus que as nuvens são o pó dos seus pés. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Sobre esse Deus que tem todo o poder, que é de fato incomparável. E nas suas mãos está o controle de toda a história. E aí eu gostaria de meditar nessa noite num texto do profeta Naum. Naum compôs aí em seu livro uma poesia que vai dizer, né, que fala do Deus grandioso, poderoso, vai dizer que as nuvens, né, são pó dos seus pés. Então nós devemos confiar e esperar por esse Deus. Mas não esperar de qualquer jeito. Esperar na posição e da forma como Ele deseja. Eu vou estar lendo com vocês nessa noite, Naum, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura do texto, que nos diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o eclosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos,
Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque assim que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinhos como bêbados, são inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu os afligirei, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis que sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O verso 7 vai dizer: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E aí a gente está no livro de Naum, né? Um dos profetas menores. É um livro pequeno, são apenas 3 capítulos, né? Então, o livro de Naum é uma poesia. E ele vai falar aí sobre a queda de Nínive. Nínive era a capital da Síria, né? E aí a Síria, ela se levanta durante um período de tempo, dominando os países ali do Oriente Médio. Mas em 612, né, os babilônios conquistam Nínive. Então, o profeta Naum, ele vai ver aí a queda dessa cidade, né? Ele vai ter essa visão de que o castigo que Deus mandaria sobre aquele povo, né? Um povo perseguidor, um povo cruel. Em 722, né, a Síria havia conquistado Samaria, né, o Reino do Norte, né, o Reino do Norte cai sob o domínio aí da Síria. Eles levaram os cativos, né, lá de Samaria, espalharam aí pelo seu império. E aí você tem essa poesia bela aqui de Naum, falando acerca desse período em que a Síria, que estava ali brilhando, né, estava no top 10, ela iria cair. Ela iria cair, seria o cerco e a queda da poderosa cidade de Nínive. Então, e do que trata o livro, né? Naum, ele vai falar aí que Deus, ele está irado. Deus, ele está irado contra a cidade de Nínive, e que aquele domínio, né, daquele povo cruel estaria chegando ao fim. E quando isso ocorresse, o povo de Deus poderia celebrar a vitória. Então ele vai trazer aí imagens, né, bem vívidas, né, que vão mostrar aí a queda desse poder. Se nós pensássemos numa mensagem central para esse livro, qual seria? O Senhor reina. Como diz lá a canção, ele é incomparável. Ele reina sobre todo o mundo. E nenhum povo, nenhuma nação, por mais poderosa que seja, vai escapar impune se os seus atos estiverem aí indo de encontro com o Criador. A mensagem é que aqueles que não obedecem a Deus, por mais poderosos que sejam, eles irão cair. Contra Deus, ninguém se levanta. É o que nos diz lá, né? O verso 9 do capítulo 1.
Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. A gente não tem muitas informações acerca de Naum, não é? Ele viveu aí, ele era contemporâneo, né, de Abacuque, de Sofonias, e aí a gente não tem aí muito acerca dele, não é? O nome Naum significa aí consolação, consolo, compassivo. Ele deve ter aí profetizado, né, entre 663 e 612. E Naum vai apresentar isso, vai apresentar o Deus que detém nas suas mãos o controle de toda a história e que o mal não vai prevalecer, né? Ele nasceu aí, né, em Elclus, né? Ali, provavelmente Judá. E ele recebe uma ordem de Deus que é de profetizar acerca da queda de Nínive. Né? Nínive era uma grande cidade comercial da Síria, foi a sua última capital. E aí o texto vai dizer que a impiedade daquela cidade seria castigada. Era uma cidade aí sanguinária, cruel, cheia de mentira, de roubos. Era uma cidade guerreira que havia aí matado muitas nações por meio das suas práticas. Não só matado, né, fisicamente, porque ela matou muita gente, mas ela acabou também levando aí as suas crenças, as suas práticas para muitas nações, né, as suas prostituições, as suas feitiçarias. O termo hebraico para Nínive é uma tradução, né, do assírio Nínoa, que por sua vez já é uma transliteração do sumério mais antigo, Nina, que era o nome da deusa Estar, né, uma deusa da fertilidade, do amor, da guerra. Era a deusa protetora daquela cidade. Nina também era um nome antigo assírio de rainha do céu. Então, aquele lugar, Nínive, era um local de abominação, de idolatria, de feitiçaria e de prostituição. Mas em 612, ela cai sob o domínio da Babilônia, não é? E pela Média. Mais ou menos aí uns 150 anos após aquela profecia do profeta Jonas, né? Quando Deus manda que ele vai para lá. E aí o texto que a gente começou, que nós lemos, né, o capítulo 1, ele vai começar dizendo isso. Não é? Ele vai dizer que é uma sentença contra Nínive. O que o texto, o que o livro vai apresentar? Vai apresentar essa sentença. É o juiz que está aí assinando, né? Está dizendo, está escrevendo a sentença contra aquela cidade. Era o destino profético da cidade, que Deus estava ali falando através desse profeta. Ele vai dizer aí o verso 2 que Deus é um Deus zeloso e vingador. Ele vai dizer que Deus é vingador e furioso. Ele é um Deus zeloso, diz o texto. Um Deus que zela por aqueles que ele ama. E é por isso que aquilo que aquela cidade fez não ficaria impune. Não ficaria impune. Deus está dizendo aí que aquilo que aquela nação fez antes de ferir o seu povo foi algo contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Já pensou nisso? Hoje na escola dominical, né, enquanto nós estávamos na escola dominical, uma irmã dando aí o testemunho
de uma outra pessoa, de um pastor que recebeu na sua igreja, não é, uma senhora que era de uma outra prática religiosa, que ela foi, né, ela tinha uma ferida nas pernas e ela foi à igreja desse pastor e ela disse: olha, se o Deus que o Senhor serve me curar desta enfermidade, eu voltarei para servi-lo aqui. E a irmã, contando o testemunho, disse que o pastor disse: olha, se a senhora crê, Deus pode realmente lhe curar. E ele disse que a mulher vai embora cheia de fé, e ele disse, e ela contando, né, que a fé do pastor ficou pequena e começou a entrar aí numa prática de jejum, de oração, de uma luta, até que o Senhor disse: olha, não tem por que você se preocupar. Ela não desafiou a você, foi a mim. E aquela mulher foi curada. E voltou à igreja, não só ela, mas todos os que ela liderava na prática, né, religiosa que ela tinha. Deus disse que ele era zeloso e vingador. Literalmente aqui é um mestre de fúria. Naum tem em vista, aqui, quando ele fala isso, que a provocação, a fúria dada a Deus pelos assírios. Quando os assírios levaram as 10 tribos, e agora estavam aqui naquele cerco, tentando lá invadir também a Judéia. Ele vai dizer que Deus guarda a ira contra os seus inimigos, ou seja, ele tem um tempo próprio, determinado. E aí esse tempo a gente vê aí a graça de Deus, né? A oportunidade para que eles se voltem. O Senhor, ele vai dizer, é um texto poético muito belo, né? O Senhor é tardio para irar-se, porém grande em poder, e não terá o culpado por inocente. Ele tem todo o poder. O tempo que isso ocorre não é porque ele falta o poder, é porque ele é longânimo. Mas tenha em mente, e aí nós precisamos ter isso em mente, que esse Deus de amor, esse Deus longânimo, esse Deus misericordioso, ele não terá jamais o culpado por inocente. Ele não tratará o culpado como inocente. O culpado será culpado aos seus olhos. E aí ele diz: olha, esse Deus tem todo o poder. E ele vai começar aí fazer uma descrição do poder de Deus que vai ser mostrado, que vai ser exibido aqui nos fenômenos da natureza. As nuvens são o pó de seus pés. As nuvens grandes como são. Ele pisa nelas como um homem faz isso, né? Quando caminha sobre a terra, deixando aí a marca dos seus pés. Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre as nuvens, e faz dela um tapete, uma rua, para que ele possa caminhar. Ele é aquele que repreende o mar. Os montes
tremem diante dele. E no verso 6, ele vai chamar a atenção. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Você já pensou no poder desse Deus? Seu furor se derrama aí como fogo, um fogo líquido, né? Como esse que é derramado aí pelos vulcões, né? Quando entram aí em erupção, que vai em todas as direções. As rochas se partem, são queimadas em pedaços. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Aqui Naum entra num aspecto bem especial. Ele vai aí assegurar o seu povo. Ele vai dizer aí que mesmo que aquela nação estivesse aí sob um iminente ataque, Deus traria e daria segurança ao seu povo. Ele conhece os que nele confiam. Ele vai olhar para essas pessoas e reconhecer como seu próprio povo, como seus. E aí ele vai cuidar e vai guardar. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele no dia da angústia, no dia dos problemas. Ele é fortaleza. Fortaleza é um lugar de defesa, é um lugar de abrigo. Então, ainda que as forças estejam aí, Judá não precisava ficar desesperado, temeroso. Ele estava sendo oprimido pela nação. Mas não havia motivos para o desespero. Porque quem estava com Judá era muito mais forte, mais poderoso do que aquela nação que estava tentando contra o seu povo, o povo de Deus. Olha, ele conhece os que nele confiam. Deus conhece. Deus cuida. Deus dá segurança. É o Deus que provê. É o Deus da providência. É o Deus que vai perseverar os seus fiéis. Ele conhece os que nele confiam para salvá-los. Então confia, Israel, no Senhor. Confia no seu Deus. E aí, a partir do verso 8, ele vai dizer como é que ele traria o fim àquela nação. Aquela nação que perseguia, ela seria aí tragada com uma inundação impetuosa, ou seja, com um poder irresistível. Você já pensou aí numa inundação? Aqueles prédios, aquelas pontes, quando a inundação vem, nada permanece, mas são arrastados aí como uma folha de papel. Às vezes quando a gente vê, né, as enchentes, você fica abismado
como é que os carros são levados como se fossem folhas, como as pontes são levadas, como os prédios são destruídos. As pessoas são arrastadas e não conseguem exprimir nenhum tipo de força para se manter a salvo. Aquela nação seria assim. Um exército estaria marchando contra ela com uma força esmagadora. As trevas, as mais severas calamidades estariam caindo. Aí o verso 9, né, que eu disse anteriormente. Ele mesmo destruirá, a sua angústia não se levantará 2 vezes. Ele mesmo destruirá, ele colocará um fim total da própria Nínive. Aquela aflição que Judá estava sentindo, causada, né, pela invasão, não haverá necessidade de lhe infligir um segundo golpe. Ele fará o fim absoluto de uma vez por todas. A Síria, ela receberia aquele golpe fatal, final. O Senhor faria isso. O Senhor estaria fazendo isso. Aí todo o verso, né, todo o capítulo, né, vai dizer acerca disso. O que você pode olhar para o texto e trazer para a sua vida? A mensagem de Naum, né, que viveu e profetizou aí durante o reinado, né, de Manassés, Amon e Josias, reis de Judá. Esse profeta que teve um período lá na história, ele vai dizer aqui que o juízo sobre Nínive é decretado pelo juiz de toda a terra. Então o que você pode trazer para a sua vida hoje? Apesar de nós estarmos vendo aí o mal, o Senhor está falando que as nações que se levantam, que o poder que se levanta não vai permanecer para sempre. Vai ter um fim. E por quê? Ele vai dizer, ele vai apresentar isso, ele vai dizer de um Deus que é soberano, que está acima de todas as nações, que tem todo o domínio. Ele controla as forças da natureza, ele julga as nações, ele reina em todo o mundo. E as nações serão responsabilizadas diante dele. Vai dizer mais que ele é um Deus protetor. O verso 7 vai nos dizer isso. Deus é quem protege o seu povo. Deus protegeu o seu povo no passado e protege o seu povo hoje. Então, aqui existe aí uma consolação para o seu povo. Os israelitas, eles precisariam descansar nas promessas e no socorro de Deus contra aquele povo opressor, contra a opressão que eles vinham sentindo. Ele vai dizer que o Senhor é bom. Ele vai dizer que o Senhor conhece os que nele confiam, por isso eles não precisam temer. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Vai mostrar ainda um Deus guerreiro. Não é só a mensagem de consolo para o seu povo, mas ele está dizendo que aqueles que são infiéis ao Senhor vão receber o justo castigo. Não mostra então que é o Senhor e não o rei da Síria, o mais poderoso de todos os guerreiros. Os assírios serão exterminados e desaparecerão para sempre. Mas vai dizer mais. Ele vai apresentar aí um Deus que é disciplinador. Um Deus que
controla as nações, julgando-as e usando-as como instrumento de disciplina, de acordo com a sua vontade. Lembre disso na sua vida, de quem Deus é, do que Ele faz e como você deve se portar diante dEle. Não olhe para o cerco que está em volta. Não olhe para as coisas assustadoras que você vê. Tenha em mente que Deus não perdeu o controle da história. Ele é Senhor de todas as coisas. E a seu tempo trará o julgamento para todas essas coisas. Eu vou encerrar dizendo para você guardar no seu coração. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Refugie-se em Deus, espere nele, e ele fará, porque ele é Senhor, que tem nas mãos o controle de toda a história. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.